Olá, agora mais uma videoaula para vocês que vão fazer o Enem, vão se preparar para os vestibulares do final do ano. Vou trabalhar agora com conteúdo de literatura portuguesa, aliás, literatura brasileira, perdão, acabei me confundindo um pouquinho aqui, já que vocês vão fazer as provas do Enem, provavelmente no mês de dezembro, mas fiquem ligados que vocês agora em junho terão a página oferecida pelo INEP para vocês participarem de uma enquete lá para saber se vocês preferem adiar ou manter as datas iniciais dessa prova, ou então deixar para outro período, para 2021, essas provas. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Como já me apresentei em outros vídeos, sou André Nascimento, graduado em Letras e pós-graduado em Linguística. Trabalho com esse conteúdo de literatura brasileira, iniciando com Barroco, que é do século XVI, que também fervilhava em Portugal, até então nossa colônia, e também pelo restante da Europa. O Brasil praticamente estava se iniciando, e foi um contexto em que vivíamos sob a educação dos jesuítas, catequizando sobretudo os índios. O nosso país era uma colônia, pois a nossa independência foi já no século XIX, século XVI ainda vivíamos debaixo da tutela de Portugal, que teoricamente nos descobriu. Então tínhamos toda essa influência dos portugueses no nosso dia a dia, além da questão dos tributos serem entregues à corte portuguesa. Então vivíamos subjugados a Portugal, toda a nossa influência. A vida, assim, quem nasceu no Brasil naquela época era como se fosse um cidadão português, por ser uma colônia. Então vamos ver as questões, voltando desde o contexto histórico à parte artística da literatura do Barroco, que foi, assim, de fato, a primeira escola literária no Brasil, já que o Brasil não era uma civilização antes do século XVI, já que foi descoberto já no final do século XV, em 1500, né? E nós não vivemos no nosso país o antropocentrismo, o classicismo, voltado àquelas questões das cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de sátira, de bem dizer, daquele teocentrismo, né? Aliás, do antropocentrismo, teocentrismo daquela época, onde o homem vivia com medo de Deus. Aquele período mais medieval, o Brasil não é dessa época, veio já mais depois, já foi do século XVI, seguindo todo esse contexto. E vamos ver vários nomes dentro da literatura que deram influência, sobretudo a parte dos padres, como o Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno, devido à sua linguagem mais vulgar, mas que retratava de uma certa forma a questão da, digamos assim, política. Ele usava os seus sermões, já que nesse período barroco a literatura praticamente não era escrita, era os sermões. Às vezes foram achadas compilações escritas desses sermões dos padres, mas é uma literatura baseada em cartas, dentro de sermões que muitas vezes tinham uma reflexão política. A exemplo do Gregório de Matos, muito conhecido pelo Boca do Inferno, devido à sua linguagem tanto vulgar, mas que de uma certa forma levava à reflexão das pessoas que estavam lá ouvindo seus sermões dominicais, as missas. É um período que podemos ver que, dentro do contexto, havia uma linguagem bastante rebuscada, difícil de compreender. Foi um período em que o povão, assim, as camadas mais pobres da sociedade brasileira da época, não tinha acesso ao que nós temos hoje, tanto na questão de cultura, de conhecimento. Não tínhamos universidades no Brasil. Os poucos que estudavam ricos, que iam para a Europa estudarem nos colégios na França, ou em Coimbra, no Porto, na Inglaterra, na Alemanha. Então não tinha tanto crescimento intelectual assim, de fato, voltado para as camadas mais inferiores da sociedade. Então esse período se constata a questão do homem vivendo aquele dualismo entre o homem espiritual e o homem carnal,
a questão do bucolismo, que é o homem com sua vida muito presa a questões rurais, naquela vida triste, digamos, sozinho, solitário, afastado, sem as devidas atenções, sem as mesmas chances das pessoas que tinham uma vida mais urbana. E podemos ver esse dualismo, essas questões, tanto do que eu falei da política, dos sermões e das escritas, que podemos ver que esse dualismo mostrava assim aquele homem um conflito dele interior entre viver no pecado ou então viver uma virtude que o leve ao céu. Podemos ver que foi um período que o homem vivia nesse constante conflito, nesses contrastes entre buscar a virtude ou buscar o prazer. Então, podemos ver que havia uma forma, digamos, de reprimir aquele homem, sobretudo aquele que não tinha o conhecimento, que vivia nas camadas inferiores, subjugado, tendo que apenas se contentar com o trabalho e ouvir os sermões dominicais, nas missas, nas reuniões, além da questão do índio ser tratado como selvagem, rude, sem salvação, que precisava ser catequizado pelos jesuítas para encontrar a sua salvação, a sua vida eterna, para ter assim o seu lugar, o céu, já que eles, do jeito que estavam, não tinham, digamos assim, na visão que era passada pelos catequistas da época, de que eles estavam perdidos na sua forma de viver. Então podemos ver todas essas questões envolvidas nesse período barroco, dentro do dualismo, no conflito entre si, do bucolismo, daquela vida rural, solitária, sem um aparo, sem o devido alegria e o prazer de uma vida mais urbana, uma vida voltada com mais conhecimento de um nível intelectual maior. Então, é um período que nós vimos aqui, que é o século XVI, onde o Brasil estava surgindo, se iniciando, sendo ainda uma colônia das cortes portuguesas no período. Então, continue estudando, revise esse conteúdo em páginas e outras páginas do YouTube, em outros sites, como eu sugeri em outras lives que eu falei, da questão de pesquisar no UOL Educação, no Educar Mais Brasil, no Infescola, e algum portal que baixe algum PDF, seja em alguma secretaria estadual ou mesmo dentro do portal do Ministério da Educação, se assim houver. Então, bom estudo, joga duro, aproveita essa quarentena, aproveita o tempo ocioso, estuda mais e vai focando, porque o Enem não está tão longe como você pensa, não. Podemos estar no início de junho, mas o tempo passa rápido. Então aproveita e estude. Até mais, um abraço.